Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Bom, então nós vamos estar acompanhando hoje a quinta lição, que fala sobre o servo e as multidões. O servo, que é a pessoa de Jesus, mas nós também vamos procurar refletir um pouco sobre a nossa função de servo, de trabalhar para a obra do Senhor, de servir ao irmão, de buscar realmente estar próximo daqueles que têm carência e que necessitam do nosso auxílio com a ajuda do Espírito Santo. Então nós vamos no texto áureo, está em Marcos, capítulo 12, versículo 37b. E a grande multidão o ouvia de boa vontade. A nossa verdade aplicada: como Jesus, seus discípulos devem lidar com as multidões com compaixão, discernimento e atenção. E nós temos 3 objetivos nesta lição, que é ensinar como devemos nos portar em meio à multidão, mostrar que ninguém pode atrapalhar nossos sonhos, falar que o servo socorre quem vai ao seu encontro. Que o servo socorre a quem vai ao seu encontro. Bom, essa terceira parte desta lição já faz com que nós possamos pensar um pouco. Quantas pessoas vieram pedir socorro? Quantas pessoas vieram até nós, a cada um de nós que estamos aqui hoje, pedir socorro? Então não é só olhar para Jesus, mas também o Senhor nos capacita a ser servo. Muitos irmãos olham para você, olham para nós e pensam: quem é que está fazendo aquela mudança na vida daquela pessoa? Então já é um meio que nós possamos anunciar a verdadeira pessoa que transforma. Porque nós não temos capacidade de nada, mas a pessoa que nós buscamos, que nós queremos adorar, que nós queremos seguir, que nós queremos ser transformados, esta pessoa, ela sim pode fazer todas as coisas. A mudança que faz na nossa vida pode ser feita na vida de todo aquele que buscar o Senhor. Bom, nós vamos para o texto de referência, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler assim, eu leio o primeiro e os irmãos, consequentemente, leem o restante. Amém? E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia. Da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que ouvia, com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que o não apertasse. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Amém, irmãos? A nossa introdução, estudaremos nesta lição mais um importante aspecto do ministério terreno de Jesus, lidando com as multidões. O enfoque será quanto às questões de oportunidade, atenção, discernimento e discipulado, pois o fato de alguém estar entre a multidão que segue a Cristo não significa que automaticamente é um discípulo de Jesus. Amém, irmãos? Então nós vamos refletir sobre Jesus e a multidão, sobre como é que a multidão se portava diante de Jesus, diante da busca
pelo Senhor. Nós vimos por várias passagens que por onde Jesus andava, por onde Jesus ouviam falar que Jesus ia passar, grande multidão se aglomerava, se acampava, acompanhando e esperando ele passar. Ou uma necessidade, um desespero, buscando algo, ou até mesmo, como diz ali a nossa lição, tem muitos que se aglomeravam, que estavam no meio daquela multidão, que não propriamente estavam por causa de Jesus. Se nós formos analisar, a Bíblia deixa clara, não fala propriamente dito, mas ela deixa a entender que muitos poucos estavam realmente por causa da pessoa de Jesus. Muitos que estavam ali não buscavam verdadeiramente Jesus, mas buscavam status, buscavam ver o que estava acontecendo, até mesmo coisas para poder lá na frente jogar contra Jesus ou contra os discípulos, contra a igreja. Amém, irmãos? No primeiro tópico, nós vamos ver Jesus e a multidão e atento às necessidades da multidão. Bom, nós temos aqui diversos obreiros, o nosso pastor, irmãos, que aqui todos praticamente já são servos. E talvez de todos que estejam aqui, o mais novo como servo na obra do Senhor seja eu. Começando. E nessa noite, quando umas 4 e pouco da manhã, mais ou menos, eu não acordei assim de uma forma normal, mano. Eu acordei com uma crise de cãibra tão grande que parecia que a minha perna ia rasgar no meio. E ela está difícil de esticar, mas de alguma forma eu vejo um chamado, uma atenção que Jesus estava me dando para que não era mais hora de ficar na cama dormindo, mas era uma hora de despertar, de olhar que grandes coisas o Senhor tem preparado para esse dia, não só na escola bíblica dominical, mas durante todo o dia. Quando o Senhor nos desperta de manhã, não somente dessa forma, mas seja de forma natural, toda simples, Ele sempre nos desperta para algo bom. Ele não desperta você para que você tenha algo ruim na sua vida, mas algo bom, algo especial. Então, esse é o despertar de Jesus nas nossas vidas. E quando Jesus fala necessidade, 3 pontos do tópico 1, necessidade da multidão, as oportunidades, meus irmãos. Diante de tanta gente, imagine as oportunidades que não tem ali. Muitos abraçaram, atenderam, correram atrás dessas oportunidades. E graças a essas oportunidades é que elas tiveram uma vida transformada. E uma outra coisa, meu irmão, muito importante é não deixar que a grande multidão, a influência de muitas vozes, atrapalhe a sua busca pelo Senhor. Você imagine que você foi chamada por Deus e é um trabalho de forma extraordinária. O Senhor te chama para algo muito especial. Mas nem todas as pessoas falam, vai em frente, caminha. Vai que Jesus, se Jesus te chamou, Ele vai te capacitar. Muitas vozes falam, será que não era da sua cabeça? Será que não era a sua imaginação? Será que não era você que está querendo algo, fazer algo? Irmão, existem 2 coisas que nós devemos refletir nesta manhã. Nós queremos ser servos ou queremos servir? Pode parecer que as 2 coisas são a mesma, mas se nós analisarmos propriamente dito, elas têm uma diferença. Eu posso querer servir, mas na verdade não quero ser servo. Ou seja, eu quero servir, eu quero fazer acontecer. Mas por quê? Porque eu quero comandar, porque eu quero dominar, porque eu quero estar à frente. Quando o Senhor chama servo, no exemplo dele, ele é servo para servir todos, porque todo chamado a ser servo, irmão, antes de você servir, você tem que mostrar que você é servo, que você é dependente, que você não é servo da sua mente, que não é servo da sua autoridade, que você não é servo do seu eu, do servo do teu trabalho,
mas você é servo de alguém que diz o que você tem que fazer. Essa é a essência de ser servo. Nós precisamos ser servo de alguém que vai dizer para você: olha, você vai trabalhar assim, vou colocar você dessa forma, você vai agir assim, eu vou te empurrar, vou te direcionar, vou te ajudar desta forma. Mas muitas vezes nós queremos ser servo e queremos chegar aqui e olhar a necessidade e falar: não, vamos fazer desse jeito, mas a pessoa que controla, a pessoa que realmente deve dirigir, dar força, dar direção, ela não foi consultada. Então, nessa primeira passagem, fala assim: atento às necessidades da multidão. O Evangelho de Marcos nos faz ver que de todas as partes as pessoas davam um jeito de irem ao encontro de Jesus, para ouvi-lo, e ficavam satisfeitas com seus atos de compaixão. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou aos seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Aprendemos com Jesus a relevância de estarmos atentos às necessidades das pessoas e nos colocarmos à disposição do Senhor, para sermos usados pelo Espírito Santo como canais de bênçãos. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. O Senhor nos chama para participarmos do processo, nos orienta como agir e nos capacita com o poder do Espírito Santo. Vamos trabalhar para a obra do Senhor, trazer irmãos, uma grande quantidade de irmãos, requer muita atenção da igreja, do corpo da igreja e do nosso sentido de serviço. Porque todas as pessoas que vêm precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas. Essas pessoas, quando vêm, assim como nós, como eu, tinha diversos problemas, doenças que não somente físicas, mas doenças da alma, doenças do coração. Essas pessoas, quando vêm, elas vêm buscar uma solução para a vida delas. Algumas pessoas vêm somente para olhar e, quando sai, para falar. Mas nós não podemos levar em conta estas pessoas, mas sim as pessoas que precisam ser tratadas. Porque até mesmo essas pessoas que vêm olhar para depois falar, também têm problema e precisa ser tratado. Se nós analisarmos essas pessoas, elas também são carentes e precisam da atenção de Jesus. Só que não sabem buscar. E ainda não se colocaram sobre o senhorio de Jesus. Então essas pessoas vêm e precisam ser tratadas. E Jesus, diante dessa multidão, você imagina que todos os discípulos olhavam para como que nós vamos alimentar essa multidão? Como que nós vamos cuidar dessa multidão? O pensamento dos discípulos muitas vezes era o nosso pensamento. Vamos dispersar essa multidão e eles vão procurar alimento. Mas o que Jesus faz? Não, nós vamos alimentar esse povo. Então, aí que é um ato de fé do servo. Aí que é um ato do servo realmente ele reconhecer que ele é servo do Senhor, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. E tudo isso nós cremos, que Ele é dono de todas as coisas. Do ouro, da prata, Ele faz o alimento vir. E aqui Ele dá um exemplo, meu, para que nós não deixemos ninguém sair sem assistência, sem dar atenção. Quando o irmão chega até nós dizendo que não aguenta mais, que a vida já está desesperado, que já está um desespero só, que ele já não sabe mais o que fazer, ele está vindo pedir assistência. Ele está passando a sua necessidade. A sua necessidade. Esse tópico 1 fala: atento às necessidades da multidão. Não, mas para atender a necessidade da multidão, existem individualidades ali. E é nessas individualidades que nós vamos
que o Senhor trabalha, que o Senhor age para atender a multidão. Veja que na multidão o Senhor não falou assim, ó, todos que estão doentes aqui sejam curados agora. Mas Ele curou todos que se achegaram a Ele. Todos que se achegaram a Ele. Alguns fizeram marabalismo, alguns fizeram situações de extremas para se achegar até Jesus. Mas, por ajuda de irmãos, mas às vezes aquela mulher que estava com um fluxo de sangue, irmão, imagine, uma mulher que era rejeitada pela situação dela, ela era afastada, ninguém podia chegar perto dela. Mas como que ela chegou no meio daquela multidão? Se ela não podia chegar perto de ninguém, como que ela chegou no meio da multidão? A multidão não expulsou ela dali, não colocou ela para correr, não fez, ó, saia daqui que você é impura. Irmão, nós podemos ver assim que a multidão, ela não está olhando para você. A multidão não está olhando quem está do lado. A multidão não está olhando quem está se arrastando, ela não está olhando os necessitados. A multidão não está olhando isso. Quem que está olhando quem está chegando? É Jesus. É Ele que está olhando quem está chegando nele. É Ele que está olhando como que essa mulher chega até Ele. Irmão, vamos raciocinar um pouquinho. Como que uma mulher dessa, que no mínimo ela foi rastejando, que de pé, com certeza ela não chegaria até Jesus. Ela foi abrindo caminhos entre aquela multidão até tocar em Jesus. Mas o ato dela tocar em Jesus precede um outro ato ainda muito maior. Ela falou, eu não preciso que Ele fale, não preciso que Ele me veja, não preciso nada disso, mas eu só preciso tocar. Imagine, meu irmão, a fé que esta mulher estava depositando na pessoa de Jesus. A fé. Se nós depositarmos um pouquinho desta fé naquilo que nós estamos buscando de Jesus, já imaginou o que não aconteceria na igreja, na nossa família? Irmãos, quem poderia ler 1.2, por favor? Pode ser no microfone. A paz do Senhor. 1.2. No meio da multidão, mas atento às oportunidades. Lemos que um pai, vendo o filho padecer, se destacou entre a multidão para pedir socorro ao servo. Esta postura audaciosa do pai do jovem lunático, se dirigindo a Jesus e apresentando a situação do seu filho, resultou na libertação do menino. E Jesus, vendo que a multidão concorria, e repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Conforme observado, aprendemos que as disputas e discussões no meio da multidão ou frustrações não podem nos impedir ou nos desanimar de ir a Cristo e falar com Ele sobre nosso sofrimento e nossa necessidade. Amém, irmãos? Então aqui é mais uma oportunidade. Imagine, meu irmão, se todo o nosso trabalho na igreja fosse trazer pessoas para serem restauradas, curadas e libertas pelo Senhor. Hoje, nós deveríamos olhar esse ponto aqui e ver como que nós trabalhamos o nosso trabalho missionário, evangelístico dentro da igreja. Quando se falava, Jesus vai vir a Cafarnaum, Jesus vai passar pela Judéia, Jesus vai passar pela Galiléia, aqueles que tinham fisicamente uma vida boa, não eram doentes, o que eles faziam? Eles buscavam os irmãos enfermos e levavam neste lugar aonde Jesus ia passar. Hoje nós temos a oportunidade de pelo menos 3 vezes na semana
estarmos na casa do Senhor, na casa do Pai. Mas, infelizmente, meus irmãos, isso, de uma forma acho que quase que geral, nós não fazemos esse trabalho de pegar aqueles enfermos e trazer na casa do Senhor. Pode ser, alguns enfermos não querem, uns acham desnecessário, que não precisa, porque hoje muitos irmãos acham que não precisam mais vir à igreja. Se formos analisar, é uma boa parte da juventude acha que não precisa, que Jesus está lá na casa. Mas é um ato de fé. Vir na casa do Senhor é um ato de fé, é um ato de submissão ao Senhor, reconhecer que soberania de Deus. Não é um ato simplesmente, eu vou lá. Porque se Deus está aqui, Deus também está na sua casa. Só que o Senhor fala: vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vinde na casa de meu Pai. A palavra do Senhor nos fala: vinde à casa de meu Pai. Irmão, para que nós estamos aqui reunidos? É só para vir reunir num templo? Não. É em comunhão, em harmonia, juntos, buscar a presença real de Jesus, no nosso Deus Altíssimo. O ato de nós entrarmos nesta casa significa que, aqui hoje é Cafarnaum, aqui hoje é Jerusalém, aqui hoje é a Judéia. Por quê? Porque no domingo, às 6 horas da tarde, Jesus vai passar por Cafarnaum. Jesus vai passar por Judéia. E 6 horas da tarde, vamos irmãos, vamos levar, vamos acampar, vamos levar os irmãos na presença de Deus. Então nós precisamos ter esta consciência, que nesse dia, neste horário, Jesus, Ele vai receber uma grande quantidade de irmãos, uma multidão. E nessa multidão, uns precisam de cura física, outros de cura emocional, outros de cura psíquica, outros de uma cura interior, outros precisam de libertação, outros precisam de conversão. Todos nós precisamos de algo, de diferentes coisas. Tem irmãos, não consigo me livrar desses atos. Bom, aqui é um momento em que você vai olhar para a multidão e vai ter a oportunidade de falar para Jesus: eu não consigo, mas estou aqui porque sei que o Senhor pode. Bom, aqui é uma oportunidade e nós não podemos deixar que essa oportunidade passe adiante sem reconhecer que o nosso Senhor é soberano. Eu escrevi aqui, irmão, servo, servir e renúncia. 3 coisas. O que um servo precisa ter para servir? O que um servo precisa ter na sua vida para servir? E quando vamos falar aqui, vamos colocar não servir o mundo, mas servir a pessoa de Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus. O que ele precisa ter? Esta palavra aqui, irmão. Renúncia. Por que eu falo renúncia, irmãos? Como que eu vou servir a Jesus se eu estou com o meu copo cheio e não quero colocar nada de Jesus nele? Como que eu vou servir a Jesus se tudo que eu busco, o meu conhecimento acadêmico, é bom? É bom. Como que eu vou buscar meu conhecimento profissional? É bom? É bom. Mas o Senhor diz, de tudo isso, para servir, é preciso ter renúncia. Renunciar. Para que a multidão enxergue, para que o povo, para que você enxergue que você realmente é um servo para servir e não simplesmente servir, porque muitos irmãos fazem a obra. Vocês já perceberam que irmãos entregam uma cesta, tira a foto, põe na rede social? Ou seja,
Eu estou aqui, ó, o irmão aqui está numa necessidade muito grande, põe no YouTube, mas qual é a intenção dele, irmão? É ajudar? Não, é ganhar likes, isso, fazendo a rede social dele crescer. Renunciar é falar assim, não quero aparecer. Eu vou ajudar aquele irmão ali, ó, mas eu não quero aparecer. Quem tem que aparecer? É Jesus, Jesus tem que aparecer. Quero que aquele irmão saiba que quem está ajudando ele é um servo do Altíssimo, de Jesus Cristo. E foi Jesus quem enviou, não foi eu, não foi minha vontade. Jesus toca no nosso coração e fala, irmão precisa. E você leva, mas se você levar, tirar foto, colocar no Instagram, no Facebook, dizer, ó irmãos, ele precisou aqui, está a cesta dele. Qual é o mérito de servo? Então, o que vai acontecer? Muitas vezes, você vai ajudar o irmão, você não vai nem aparecer, mas Jesus vai olhar e vai honrar a sua vida. Jesus vai olhar para você e vai te abençoar. Por quê? Porque quando você deu uma cesta, ela tem custo? Lógico que ela tem custo, irmão. Ainda mais hoje que as coisas é absurdo de caro, tem custo, tudo tem custo. Mas quando você deu com o coração, você não se preocupou se ia te faltar, você não se preocupou se aquilo ia sair do seu bolso, ia desfalcar o seu bolso. Quando você fez isso, Jesus olhou para você e te abençoou. Ou seja, você deu ao irmão um ato de talento que Deus deu a você. O que Deus vai fazer? Deus vai dar um outro talento para você. Porque a palavra do Senhor diz que a quem muito dá, a quem muito é cobrado, muito será dado. Ou seja, se você se renuncia para dar ao irmão, o Senhor vai te abençoar 2 vezes mais, ou muito mais do que isso, pelo que você está ofertando. Então, servir é um ato de renúncia, irmão. É um ato de renúncia. Renúncia por quê? Porque você passa a enxergar somente a pessoa de Jesus. Quando você olha a multidão, muitos que estão ali querem que o servo, querem que a pessoa de Jesus Cristo desapareça, irmãos. Por isso que a revista nos traz 3 tipos de grupos, 3 tipos de multidão. Poucos queriam dar glória a Deus, muitos queriam só ver o que ia acontecer. Quantos irmãos não entram aqui na igreja visitando para ver só o que vai acontecer? Será que vai ser bom? Será que realmente vai acontecer isso que falaram? Será que realmente existe isso? Vem na curiosidade, vem aquilo querer saber o que vai acontecer, não está preocupado com Jesus em buscar. Mas nós devemos deixar essas pessoas de lado? Não, nós devemos trazê-las. Por quê? Porque nesta hora, se for do querer, da vontade de Deus, esta pessoa vai ser tomada por Deus. Nós podemos até não acreditar que uma pessoa naquela situação poderia encontrar-se com Jesus. Naquela situação uma pessoa poderia encontrar com Jesus. Mas Jesus não olha o nosso passado, Ele olha aquele momento seu. Ele não olha o que você fez, Ele olha quem você é hoje. Ele olha o que você está fazendo hoje. Então é isso que o Senhor deseja. No tópico 3, no livro 3, não permita que a multidão atrapalhe a sua busca por socorro. Marcos relata haver uma mulher que padecia de uma hemorragia visivelmente incurável ao homem e que vagarosamente destruía sua vida. Essa enfermidade fazia com que essa mulher se abatesse, pois sua dor consumia suas forças dia após dia. Além de suas muitas decepções com os médicos e a pobreza que lhe incidiu por haver gastado tudo. Conforme observado, sendo sabedora que Jesus passaria por ali, ela enxergou um fio de esperança em seu coração. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. A respeito dessa atitude, vemos que sabedora que não lhe restava outro recurso, ela recorreu ao servo
indo entre a multidão, e encontrou cura, alívio, paz e salvação. Bom, então nesse tópico, nós vemos que Jesus Cristo quer nos usar no meio da multidão para mostrar a todos que é possível receber o milagre e ser transformado pelo seu poder. Quantos de nós somos parte da multidão de Jesus? Quantos de nós somos parte da multidão? Porque hoje nós estamos aqui. Muitos que estão aqui hoje, como eu, precisamos ainda de muito da restauração de Jesus, da cura. Muitas vezes coisas que nós ainda não sabemos, mas que a certo momento Jesus vai estar tratando, trabalhando. Então, quando nós estamos diante de uma multidão dessa, e Jesus ensina a olhar para a multidão com compaixão, Ele nos ensina a olhar para a pessoa que chega suja, às vezes embriagada, às vezes com um cheiro, né? Às vezes uma pessoa chega na igreja e você já sabe que chegou alguém porque ela traz um senso de cheiro muito forte. E muitas vezes, irmão, são estas pessoas que estão buscando a sua oportunidade. Elas estão atrás da sua oportunidade. E nós não podemos fechar a oportunidade dessas pessoas. Quando elas adentrarem, elas têm que ser trazidas com amor e com compaixão. O cheiro ainda vai continuar? Claro que vai. Mas a compaixão, ela vai suprir este aroma feio. O Espírito Santo, ele vai fazer com que aquele cheiro não seja tão ruim, porque você está sendo movido por compaixão do Espírito Santo para aquela pessoa. Nós precisamos disso, não é diferente daquele tempo de Jesus de hoje. Se nós analisarmos, há muitos surdos e mudos, há muitos lunáticos, há muitas pessoas que têm doenças incuráveis e que de anos em anos gastam fortunas, médicos e não conseguem nada. Há pessoas que estão com tratamento e já estão perdendo as esperanças. Por quê? Porque a medicina, ela é boa? Claro que é boa, porque Deus deixou a medicina para. Mas existem momentos que a medicina não pode ir. Mas não existe nenhum momento onde Jesus não pode ir. A medicina existe um limite, mas Jesus, ele transcende este limite. Ele passa desse limite. Aonde a medicina vai e chega ali, ela bate com a parede, precisa ter estudo, precisa avaliar, porque ali não dá mais para ir. Esse caminho em diante, Jesus vai trilhar. Ele vai nos fortalecer. Pode ser. Visualmente está muito melhor do que o que nós imaginávamos. Então não sabemos exatamente o que houve, mas está muito bom. Então, Jesus transcendeu, né, o entendimento da medicina e entrou por ele providência e eu recebi esse milagre. Era uma cirurgia que era para, se não desse certo, eu teria que fazer uma amputação na perna. Mas o Senhor tomou além da medicina, operou esse milagre. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Então, é esta situação que Jesus faz. Quando você tem fé, quando você crê nele, quando a sua submissão não está baseada no seu eu, nem na sua própria vontade, Jesus opera o querer dele, a vontade dele, a palavra dele. Amém. No tópico 2,
as multidões que seguiam Jesus. Aqui nós vamos ver 3 tipos de multidão, em que a revista nos traz 3 tipos de multidões. A primeira fala sobre os curiosos. O que é verdadeiramente surpreendente é que nos dias de Jesus, muitos só ambicionavam estar entre a multidão, para constatarem os milagres dos outros, mas não queriam compromisso com o Filho de Deus. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. O texto aponta que os curiosos entre a multidão se admiravam com a sua maneira de ensinar, da sua doutrina e seu poder para expulsar os demônios. Marcos coloca a questão de tal maneira que nos confronta a deixarmos de ser conduzidos pela curiosidade para podermos receber algo novo da parte de Deus e crer e conhecer Jesus como servo enviado de Deus para remir a humanidade de seus pecados. Bom, aqui a revista diz assim: estar entre a multidão para constatarem os milagres dos outros, mas não queriam compromisso com o Filho de Deus. Bom, quantas vezes na nossa vida, nem vamos falar, irmão, dos irmãos que vêm, vamos falar de nós que estamos aqui. Quantas vezes nós entramos no começo da nossa vida, antes da transformação que Deus fez, entramos na casa do Senhor, queríamos ver se Deus ia fazer aquele milagre mesmo, mas nós verdadeiramente não queríamos nada, só queríamos ver se ele realmente ia ficar curado. Muitas vezes nós entramos num campo da oração em que nós queremos ver se aquela oração vai curar aquela pessoa, mas eu não quero que ela me cure, eu não quero nada com a oração, mas eu quero ver se ela tem poder para curar. Muitas vezes nós fazemos isso, irmãos, e muitos irmãos entram na casa do Senhor realmente olhando, eu fiquei sabendo que aquele irmão que está desesperado vai na casa do Senhor, e eu vou só para ver o que vai acontecer. Isso não é atitude nossa, isso não é atitude daquele que é servo. Nós quando o irmão chega, devemos dobrar os nossos joelhos e reconhecer que se Deus trouxe ele, porque tem um propósito para a vida dele. Todas as vezes que o nosso pastor ensina, o pastor Daniel ensina, o irmão Misael ensina, todos falam sobre os propósitos, os processos. Então, se nós fôssemos, todos os ensinos que são ministrados aqui, todos eles têm processos. Não tem como você falar de um assunto se você não citar que ele tem processo. O processo da cura, da conversão, da libertação, o processo do ensino, da compaixão, da misericórdia, da fortaleza, da fé, tudo tem um processo. Tudo tem um processo que vai se achegando para a obra de Deus acontecer na nossa vida. E hoje, meu irmão, nós muitas vezes não queremos processo, nós queremos simplesmente dar um salto. Ou seja, quando você faz um trabalho acadêmico, você faz uma introdução, depois você faz o desenvolvimento e você faz a conclusão. Na vida espiritual, esse desenvolvimento nós estamos dando um salto. Muitos de nós estamos querendo pular da introdução para a conclusão. E o desenvolvimento, tudo o que acontece no meio, a gente não estamos preocupados com esse desenvolvimento, sendo que ele é a parte mais importante. Na vida acadêmica, todos os professores falam, o desenvolvimento é o momento mais importante do trabalho. Na vida espiritual, o desenvolvimento que o irmão tem é a parte mais importante, porque é aqui que ele vai sofrer, é aqui que ele vai reconhecer, é aquilo que ele vai ter que abrir mão, é aqui que ele vai ter que olhar e falar assim, ou eu tomo um jeito, ou eu tomo uma atitude, ou eu creio, ou eu não creio, ou eu vou, ou eu paro. Nesse desenvolvimento que ele vai trabalhar, Deus vai trabalhar o coração dele. E é nesse momento que você vai olhar para Jesus e falar assim, eu não tenho mais alternativa. Se for preciso rastejar, vou rastejar. Esta mulher, quando tocou em Jesus, ela tinha alguma alternativa? Se ela falasse para alguém, eu quero ir até Jesus, ninguém ia dar importância para ela.
Ninguém ia se importar com ela. O que ela fez? Ela foi no desespero, na angústia, no último salto da vida dela, no último impacto, no último momento que ela falou assim, ou é agora, ou eu vou definhar até morrer. Então ela foi num último desespero e se achegou em Jesus. Meu irmão, Jesus não precisa saber que você está tocando nele, porque Jesus, ele sente. Por que Jesus soube que alguém tocou nele? Porque foi movido pela fé. É a fé que eu tenho, a fé que você tem, quando é tocada em Jesus, Jesus sente. O irmão Jair tocou. Não, esse não é o toque do irmão Jair, não. Esse é o toque do irmão Adão. Foi Adão que tocou. Então, eu vou derramar a bênção sobre ele. Jesus sabe, meus irmãos. Muitas vezes nós queremos ter a bênção do outro. Ou seja, estou na casa do Senhor, o irmão vai ser abençoado, mas eu quero a bênção para mim. Eu quero a bênção daquele irmão. Mas Jesus, ele entrega a bênção para a pessoa certa. Eu posso enganar o pastor, eu posso enganar os irmãos, eu posso enganar quem está aqui do meu lado, falar assim, não, fui eu que fiz, então essa bênção é minha. Mas quando chega no trono, meu irmão, o discernimento, o crivo do trono não erra. Ele não erra. E ele desce a resposta. A resposta de Deus vem. E se nós fizermos isso, de tentar a bênção de outros, com certeza Jesus porá a mão sobre nós. Então, o que eu quero dizer com esta passagem de bênção, meu irmão, de propósito, de desenvolvimento, de processo? Nós precisamos ter a coragem de atravessar o deserto, não olhar para trás, de atravessar o deserto, não se importar com um exército que vem atrás. Isto é o processo. Olhar tudo que o Senhor está oferecendo. O povo, quando estava no deserto, eles estavam com medo do processo. E eles não queriam passar pelo processo. Quando eles saíram do Egito, eles já queriam sair do Egito e chegar na terra prometida. Quando nós estamos em pecado, meu irmão, nós queremos sair do pecado e já entrar no céu na glória. Mas existem consequências dos nossos pecados. Existem consequências. Não vamos dizer que o pecado o Senhor limpou e nós já vamos para a glória. Deus pode fazer o que Ele quiser. Naquele momento, se Ele quiser colocar a glória ali, Ele pode colocar. Mas nós não podemos fugir do nosso processo. A renúncia que nós fazemos na vida, da renúncia até a aceitação, quão doloroso deve ser esse processo. Você fazer planos na sua vida toda e você chegar no momento do processo e falar assim, é teu, Senhor. Tudo que eu adquiri de conhecimento, eu renuncio agora e aceito tudo que o Senhor for colocar na minha vida. Então, a maioria das vezes, o Senhor não faz com que o nosso conhecimento ele seja jogado fora. O Senhor simplesmente quer saber se o que você tem de conhecimento está tomando o primeiro lugar na sua vida. Porque o Senhor vai usar esse conhecimento seu. O Senhor vai colocar esse conhecimento seu a serviço da obra. Quantos irmãos que estão aqui que trabalham para a obra e colocam o seu conhecimento para a obra? O conhecimento de lecionar, o conhecimento de atender na medicina, o conhecimento de dar assistência social, o conhecimento de engenharia, o conhecimento de atendimento às crianças. O Senhor, Ele capacita, mas Ele utiliza a capacitação intelectual nossa para a obra dEle. Não é jogado fora, ao contrário. O que o Senhor pede que jogamos fora é o nosso eu, nosso orgulho, de achar que eu, com tudo que eu tenho de conhecimento, sou capaz de fazer a obra do Senhor. Sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de fazer absolutamente nada. Bom, diante dessas passagens,
O que nós devemos ter no serviço? Prazer em servir, ou seja, prazer em ser servo e alegria em servir. Ou seja, eu tenho um prazer enorme de ser servo e uma alegria enorme em servir, sem olhar quem quer que seja. O Espírito Santo diz: vamos servir. Ele nos capacita para servir. Então nós não vamos olhar se aquela pessoa é assim, se a outra pessoa é daquele jeito. Nós vamos servir. Servir quem? A Deus. Servindo a Deus de coração, nós vamos servir o irmão. Porque se você não puder servir a Deus, impossível servir o irmão. É impossível servir o irmão. Se não tivermos no nosso foco na pessoa de Deus, é impossível você ser uma pessoa boa para outra pessoa. Sempre você vai olhar o seu eu. Sempre você vai olhar o seu resultado. Nunca o resultado que Deus quer. Nunca o resultado que Deus coloca na nossa vida. Muitas vezes nós olhamos assim, ó, mas quer dizer então que fora da igreja não existe pessoas boas? Não existe pessoas que podem trabalhar com amor? É uma pergunta, meu irmão. Será que a gente consegue responder essa pergunta? Fora da casa do Senhor, fora da igreja, ó, nós não somos servos. Então, qual é a diferença, irmãos? Qual é a diferença da pessoa que faz a obra fora da igreja e a pessoa que faz a obra dentro da igreja? Uma outra pergunta baseada nisso. Dentro da igreja, nós já temos que uma pessoa que faz a obra fora da igreja. Dentro da igreja, a pessoa que faz a obra dentro da igreja, se ela faz, como a irmã colocou, a obra dentro da igreja, nesse sentido, ela é do mundo ou ela é da igreja? Porque dentro da igreja, irmão, é que muitas vezes, ó, eu vou colocar na forma como eu enxergo, aí fica os irmãos obreiros, os irmãos que quiserem completar, mas dentro da igreja, a igreja como foi já falado, ela é um hospital. Aqui, o que nós precisamos ter é reconhecer que todos nós somos doentes. A doença crônica, o outro, a doença física, o outro é uma doença emocional, mas todos temos uma doença. E quando nós estamos dentro da casa do Senhor, nós vamos ter pessoas assim, nós vamos ter pessoas daquele jeito, nós vamos ter pessoas assim, que mesmo no mundo, mas não é que ela é no mundo, ela está fora da igreja, mas por algum motivo, ela ainda não se achegou na igreja, na presença de Deus. Dentro da casa do Senhor, nós temos muitas variáveis de pessoas. E nós precisamos saber que no hospital, quando um médico vai atender lá, existe o paciente que quer ser tratado e existe o paciente que não quer ser tratado. A pessoa, quando ela é dependente de um produto químico, existe aquele que anseia por ser tratado
E tem aquele que de jeito nenhum ele quer ser tratado, ele quer continuar daquele jeito. Na casa de Deus é a mesma situação. Muitos irmãos, eles, mesmo que eles venham na casa do Senhor, eles querem continuar com a vida que eles estão levando, não querem mudar, querem continuar dominando, querem continuar no controle das suas vidas. Bom, aqui não posso controlar eu a minha vida. A irmã não pode, se ela entrou aqui, tem que buscar. Mas muitos, mesmo falando tem que buscar, eles não vão buscar. E é preciso que nós possamos enxergar isso, porque isso é uma multidão. Isso é a multidão. É a multidão. A multidão lá queria, eu vou só ver. O outro eu vou buscar a minha oportunidade. E o outro não quero que essa multidão toda me atrapalhe a chegar até Jesus. Então, nós devemos enxergar da seguinte forma, a forma como eu colocar, se alguém quiser complementar. A pessoa que faz do jeito que ela quer fazer para a honra dela, eu não quero olhar desse jeito. Se ela está fazendo assim, ela vai ter que responder para Jesus. Eu quero fazer de que forma? Eu quero fazer para o Senhor. Não quero que meu nome apareça. Não quero nem que olhem para mim. Não quero que vejam isso. Então, o que nós queremos? Queremos que o que significa servir? Eu não posso servir se eu não for servo. Eu não posso ser servo se eu não tiver renúncia. Como que eu vou ser servo se o meu eu ainda está mandando na minha vida? Se o meu eu ainda sobressai sobre tudo que eu faço? Se tudo que eu faço eu quero que seja para a minha glória, para o meu mérito. Se tudo que eu faço eu quero que o Facebook descubra. Se tudo que eu faço eu quero que os meus familiares olhem, nossa, o Clodoaldo, olha, ele fez mais uma obra hoje. Ele entregou mais uma cesta básica. Bom, isso não está alimentando o seu espírito. Isso não está alimentando os leões que nós temos dentro de nós. Nós temos 2 leões, um que se alimenta do Espírito Santo, e outro que se alimenta da carne do mundo. Quando nós fazemos isso, o nosso leão da carne, ele só está engordando, cada vez mais engordando. E vai chegar uma hora que nós vamos estar depressivo, que tudo é doença, nós vamos estar abatido, nós vamos estar, chora de manhã, chora à tarde, chora de noite. Por quê? Porque nós estamos alimentando o campo errado. Nós estamos alimentando o campo errado. Não houve a renúncia. Nós estamos cheios, e a escuridão continua crescendo. Estamos cheios, alimentando a escuridão, alimentando. Chega uma hora que tudo é escuridão. E só há escuridão porque a luz ainda não entrou. Porque se ela piscar na escuridão, a escuridão é dissipada, irmão. Você pode ver, pode. Amém. Amém. Pode ficar à vontade, pastor. É que fica mais fácil, que a minha voz não é tão boa. É nosso professor, né? Clodoaldo. Parabéns. Mas assim, dentro disso que o senhor perguntou, né? Aliás, aula maravilhosa, que Deus continue abençoando o senhor. Eu estava pensando aqui o texto, também as perguntas, tudo que foi dito. Quando a gente olha em Lucas 9:40, falando sobre esse texto que o senhor mencionou da mulher do fluxo, né? Em Lucas 9:40 diz assim: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. O que eu estou tentando dizer? Esse texto da mulher do fluxo de sangue.
A multidão estava esperando Jesus. Então, tecnicamente falando, eu fico pensando, se a multidão estava esperando, quem deveria ter saído abençoado? Era a multidão. A multidão estava esperando Jesus. Mas o posicionamento diferente foi da mulher. Se a gente ler o texto, os irmãos lendo depois, os irmãos vão ver que o Senhor mesmo mencionou, a multidão apertou Jesus, a multidão empurrou Jesus, mas a multidão não teve a atitude daquela mulher, né? Então, o que eu estou tentando dizer? Que é algo muito particular, e aquilo eu vi o Senhor falando, essa parte do 1, 2, tudo, né? 1, 3 e tal, o 2 também, os curiosos e tal, e aí eu fiquei pensando, poxa, que Deus me guarde, que Deus me ajude, porque tudo que a vida cristã, o que Deus quer de nós é esse relacionamento. E infelizmente tem mesmo, igual o Senhor falou, às vezes, o Senhor perguntou, alguém que faz uma boa obra lá fora e não dentro da igreja, a pessoa, ela pode, por que não dizer, o Senhor perguntou, né, está fazendo tal, eu vou até além, às vezes a pessoa que está lá fora faz o melhor do que o crente? Sim, faz muito melhor, muito melhor. Se abusar, a pessoa que está lá fora pode ganhar mais galardão do que o crente às vezes, ou ser mais abençoado por Deus por isso? Sim. Sim, porque Deus sonda o quê? A razão, o íntimo. Aí entra daquilo que a senhora falou, que a irmã falou, né? Desculpa. Mas na igreja alguém faz, não todos, mas se alguém faz para se mostrar, se alguém faz porque quer cargo, se alguém faz não sei o quê, aí sim análise, até que o diácono nosso Antônio falou, o senhor também, Deus olha. Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, o que eu entendo biblicamente falando? A diferença, então, do crente fazendo boa obra e o ímpio, ou a pessoa lá fora fazendo boa obra. Eu vou ser rápido aqui, mas olha só, quando a gente olha em Efésios 2:10, eu já peguei aqui já um software aqui que é mais rápido, né? Desculpa. Lucas 8. Eu falei o quê? Não, pode voltar. Sim, tudo bem, eu peço perdão, já peço perdão. Obrigado, pastor Daniel Rocha, obrigado, tá? Não é melhor ficar sentado? Atrapalha menos, né? Dá menos trabalho. A mata aqui, desculpa, professor, desculpa, tá? Que isso, pastor, o senhor que é o professor. Lucas 8:40, obrigado, pastor Daniel Rocha, Deus abençoe a todos. Não acredito que eu fiz isso, mas fiz. Tá vendo? Dá trabalho. Lucas 8:40, né, que a multidão estava esperando e a mulher toma essa atitude, né? Mas agora falando assim sobre essa questão das boas obras, agora está certo que eu vou falar até Efésios 2:10, está aqui, tá? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, em Romanos 13, verso 3, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor delas. Em Tito 2:7, já estou terminando, professor, desculpa. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, enfim. Então, em Hebreus 10:24, eu estou citando vários versículos só para tentar explicar a todos que o crente, como é meu dever, biblicamente falando, de praticar boas obras, para mostrar de fato o evangelho que Jesus ensinou. É meu dever, eu não tenho que fazer isso por causa de A, B ou C. E se alguém, ou eu, qualquer um, fizer alguma coisa para se mostrar, ainda bem que tem Deus, ainda bem que existe Jesus e ainda bem que existe o Espírito Santo, porque eles olham o profundo oculto. Por isso que vai ter o tribunal de Cristo, porque às vezes o crente pode chegar com 3, 4 carretas de obra e é tudo fogo, e é tudo palha, fez para se mostrar, fez para... Isso se chegar no céu. Se chegar no céu o crente que se mostra, né, que quer se aparecer, se chegar no céu, aí o tribunal de Cristo lá ataca fogo, não vai ter galardão nenhum. Mas eu passei 40 anos fazendo isso, fazendo selfie, ajudei não sei quem, não sei o que lá, e no fim
aceitei Jesus tal e parti. Pois é, irmão, aqueles 40 anos é fogo de palha, ou seja, é palha, o fogo irá tocar, não vai ter galardão nenhum. E aqui termina, então consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, é o dever do crente. Talvez dentro disso, professor, que o senhor perguntou, e eu sei que o senhor sabe, o senhor mesmo perguntou para nós pensarmos, a diferença talvez entre a pessoa lá fora e o crente é que em alguns casos e algumas religiões ensinam que fazer boas obras é um dos meios de você ser salvo. Tem os espíritos então você faz boas obras porque na sua reencarnação, enfim, tal, você vai reencarnar melhor, tal, até se tornar um espírito de luz, né? O crente tem que fazer boa obra? Tem. Por quê? Não é para ser salvo, mas exatamente por causa da salvação em Cristo, é meu dever, é nosso dever fazermos boas obras, darmos bom testemunho em todos os lugares, inclusive na igreja. Não, eu não posso ser da multidão dos curiosos, não posso. Eu tenho que ter um relacionamento. E é aquilo que o senhor falou, na igreja somos todos nós, de uma forma ou de outra, cada um aqui tem um tipo de problema. Então a igreja, ao contrário do que às vezes até as pessoas lá fora pensam, poderiam pensar, tem problema lá fora? Tem. Quando chega na igreja, vai encontrar problema aqui dentro, se abusar é igual ou pior. Por quê? Porque aí tem o lado espiritual. Porque daí o diabo aqui não, mas digo assim, o inimigo faz de tudo para tirar a pessoa de dentro da igreja. Então ele causa problemas, seja pessoais, de murmuração, de crítica, de contenda, de fala que não fala, que faz que não faz, que quer fazer, que não quer fazer, que quer aparecer, não quer aparecer, enfim. O adversário cria situações dentro da igreja para tirar quem está aqui dentro para jogar para fora. Então, lá no mundo você não tem isso, porque lá já está, o mundo jaz do maligno. Então, como ele é o príncipe desse século, quem está na mão dele, ele fica tranquilo, só continua cegando a pessoa. Mas aqui dentro, sim, temos problemas, muitos problemas, e sempre haverá problema. Que Deus me guarde para eu nunca ser o joio que o senhor falou. Enquanto estivermos aqui dentro, nós temos duas oportunidades dadas por Deus e só muda pela ação do Espírito. Ou ser joio ou ser trigo. Tempo de igreja, cargo em igreja, função em igreja, se eu não me converter, vou ser joio e morro joio e vai para o inferno. A única forma de mudar é a ação do Espírito Santo. É conversão, é transformação, que aí é pessoal. Igreja não transforma ninguém. Escola bíblica, que é maravilhosa, não muda ninguém. Professor de escola bíblica, não muda ninguém. Se eu não me converter, é inferno. Então é algo muito particular, que Deus me ajude e nos ajude a brilharmos nesse mundo e a praticarmos as boas obras, né? E é aquilo que o senhor falou, ninguém aqui tem como ficar apontando ninguém, não. Eu não posso chegar para ninguém e falar, você é joio? Não. A gente tem que orar um pelo outro, pedir misericórdia. E, infelizmente, tem coisa mesmo. Mas o Espírito Santo trabalha. Porque quem é joio hoje se torna trigo amanhã, pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Amém? Todos, amém. Assim, não sei se eu consegui, não é explicar, mas atrapalhar eu consegui, né? Amém. Amém. Vamos ofertar, por favor. Irmã, pode falar. Por favor, pastor. Tudo que tiver na mão para fazer, faça
como a situação de obra, aquele que é provedor das necessidades da lei, isso não quer dizer que a pessoa em si ela está alcançando a salvação em Jesus. Nós temos, por exemplo, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que fala sobre o Cornélio. A Bíblia diz que ele é o ídolo de toda a sua casa, ele é o Senhor, porém não era salvo, porque havia a necessidade de conhecer o Jesus Cristo da salvação, e foi através da visão de Deus deu a Pedro, e ele teve esse encontro, teve a sua vida transformada. E a respeito daquilo que alguns pregam para Jesus, outros falam de Jesus Criador, outros falam
Amém. Glória a Deus. Bom, nós vamos no tópico 3. Nós tivemos acho que em 15 minutos, quase a aula toda já. Amém? O tópico 3 fala sobre os 3 grupos de multidão. Sobre o grupo dos 70, o grupo dos 12 e o grupo dos 3. Os 70 discípulos que se destacaram entre a multidão, é significativo notar que, dentre aquela multidão que seguia Jesus, ele separou 70 homens para irem a cada 2, anunciar o evangelho do reino. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Estamos diante de um texto que nos mostra que Jesus escolhe 70 discípulos e os envia a cada 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de viajar posteriormente. No 3:2, os 12 discípulos que se destacaram entre a multidão. Quanto ao grupo dos 70, nós nem sabemos quem eram. Entretanto, os membros desse grupo dos 12, Jesus os chama pelo nome. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, e Simão o cananeu, e Judas Iscariotes, o que o entregou. O Senhor se afastou da multidão, foi ao monte e chamou para si. Notemos que os propósitos dele devem estar com ele, e foram chamados para serem enviados. Já finalizando a leitura no 3, os 3 discípulos que se destacaram entre a multidão. Dentre os 12 discípulos que Jesus separou para estar mais próximo a ele, 3 se destacaram. Podemos visualizar no Evangelho de Marcos que em 3 momentos somente Pedro, Tiago e João estiveram ao seu lado, na ressurreição da filha de Jairo, no momento da transfiguração de Jesus e na noite em que foi traído e preso. Então, somente Pedro, Tiago e João seguiram Jesus a um ambiente um pouco mais particular no jardim. Então, para nós estarmos finalizando, temos 3. Pode falar, pastor, por favor. Não fiquem bravos comigo, hein? Pelo amor de Deus. Né? Desculpa aí, hein? Professor, desculpa aí. Não, dentro disso que o senhor falou, eu fiquei pensando, né? Assim, Jesus chamou 70, 12 e depois os 3, né? É interessante, né? Quando a gente vê assim, a questão, esses 70, aí alguns sugerem talvez os 12 estivessem juntos. Não é difícil a gente saber exatamente, né? Mas talvez, né? Talvez. Mas entre os 12 a gente sabe. Aí é interessante aqui, termino, mas só para as escolhas de Cristo, a gente nunca entende. E aliás, talvez até os irmãos estão aqui e falam, por que esse camarada está falando? Porque é um dos escolhidos, né? Eu digo assim, observe, Jesus chamou 12. Entre os 12 estava Judas, estava Pedro e os outros também. Só que interessante, de Lucas 6, se vocês puderem só aqui já termina, em Lucas 6, 12, Jesus, para chamar os 12, ele passou a noite em oração. Então Jesus passou a noite orando. Está aqui em Lucas, eu falei 12, né? Versículo 12, capítulo 6. É só para ver se está prestando atenção. Não fica bravo não, tá, irmão? Já estou sentando já. Lucas 6, 12, polo invertido, é problema. Lucas 6, verso 12. Desculpa. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, olha só, Jesus passou a noite orando. E após uma noite de oração,
ele põe Judas no meio. Dá para entender? Não sei se estou sendo claro no que eu estou tentando, não sei se estou conseguindo explicar. É difícil, nós não entendemos, mas Jesus tinha propósito em tudo isso. Então Jesus, a escolha de Judas, de Pedro que negou Jesus lá na frente, Jesus passou a noite em oração, e na oração da noite falou assim, tá, então são esses 12, vou chamar os 12. Então que Deus nos ajude a continuarmos firmes, né? E conforme nosso professor já nos tem ensinado, a termos mais relacionamento com Jesus, né? Sempre tem esse filtro, né? É igual o pastor Daniel Rocha falou, não é que Jesus tem o seu grupinho, né? Não é isso, mas tem as pessoas que são mais próximas de Cristo. Tem, irmão, tem aqueles que buscam mais, que oram mais, e é o que aconteceu aqui com os discípulos. Jesus tinha aqueles que se aproximavam mais dele. Então talvez o segredo não é obviamente função, fazer obra, ter um monte de carga, nada disso não, mas é a gente se aproximar mais de Jesus. Pode ficar tranquilo. Amém. Pô, como o nosso pastor e professor já deu a instrução do tópico 3, mas só para concluirmos, se nós repararmos na Bíblia, quando Jesus começa a ensinar, aquela multidão grande toda, havia mais de 5.000 pessoas. A multidão começou com mais de 5.000. E se nós formos olhando os evangelhos, você vê que aqui na lição ele termina em 12. 70, 12 e 3. Se nós analisarmos toda a obra que é feita, você coloca 1.000 pessoas trabalhando para o Senhor. Aí começa, você vai ver que vai para 800, vai para 500, vai para 400, 300, e aí fica realmente aqueles que faça chuva ou faça sol, eles vão. Podem ser os que estão menos preparados, pode acontecer, que são os que ninguém imaginava. Pô, esses aqui na primeira leva já vão embora, mas foram os que ficaram. Imagina que Jesus, chamando mais de 5.000, né, que era a multidão que estava ali, quantos estudiosos, leitores, pessoas da palavra não estavam ali, mas foram ficando. E quem ficou foi justamente aqueles que você olhava e falava, esse não fica, esse não vai, aquele ali não. São essas pessoas que realmente abraçam e que o Espírito Santo toca no coração. Olhando aqui, 70. Quando Jesus escolheu, que o pastor até comentou que ele foi orar, já é um exemplo de como deve ser o nosso procedimento. Você tem um objetivo, você tem um sonho, você tem um desejo. O que devemos fazer antes de concretizar o nosso objetivo, o nosso sonho, o nosso desejo? Jesus ensina, antes dele escolher os 12, ele subiu o monte. Ou seja, subir o monte, meu irmão, significa dobrar-se diante do Senhor. Reconhecer, Senhor, vou colocar aos teus pés o que eu tenho, o que eu quero, e o Senhor vai me dizer se é do seu agrado ou não. Muitas vezes nós já vimos diversos testemunhos de carro, de casa, de chamado, de ministério. Devemos colocar, seja o que for. Eu quero, Senhor, isso aqui é o sonho do meu coração, um desejo que eu tenho. Mas nunca acontece. Será que o seu desejo, o sonho do seu coração era o sonho, o desejo do coração de Deus? Não era. Se não realizou, com certeza Deus não deu, porque algo o Senhor olhou e falou assim, não, isso aqui não é para você. Tem um exemplo, irmãos, assim, tem a pessoa que viveu na dependência do álcool ou da droga. Ele fez um tratamento, ele se restaurou, ele está livre. Aí ele é chamado para ir numa festa, nossa, que festa maravilhosa, onde só tem bebida. Irmão, você acha que é a vontade de Deus? A vida inteira você foi escravo da bebida. E hoje você quer ir
para um lugar onde só vai ser aquilo que te escravizou. Muitos corações pensam, mas Jesus já me libertou, não interessa se eu estou livre, então eu posso ir no meio. Não, Jesus te libertou, mas você ainda é carne deste mundo. O mundo ainda jaz do maligno, o mundo não é, o mundo ainda jaz, o mundo está rodeado do maligno. E você acha que você ali, ele não vai olhar com um olhar especial para você? O diabo vai olhar para você e falar assim, você voltou para minha casa, para o meu redil. Então, a palavra do Senhor diz, nem tudo que é bom nós devemos ter. Nem tudo que os nossos olhos enxergam, nós devemos pegar. Então, servir 12, imagine chegar no momento em que os 3 discípulos chegou diante de Jesus. Que glória, imagine você chegar e passar por uma experiência daquelas. Deve ser algo extraordinário, mano. Contemplar Jesus como Ele é realmente, face a face. Então é isso que o Senhor nos coloca. E aqui fica uma reflexão para nós. Em qual grupo dessas multidões, dessa multidão, nós fazemos parte? Em qual grupo nós estamos hoje? E quando nós começamos, nós estávamos no grupo dos 5.000. Aí nós fomos para os 70. Aí nós vamos analisar, meu irmão, que grupo eu estou hoje? Aonde eu estou hoje no grupo que abraça Jesus, trabalha para a obra do Senhor? Então essa é a reflexão que nós devemos ter todos os dias, quando eu acordar. Quem eu desejo servir? De quem eu quero ser servo? De Deus, do Senhor? Aqui, meu irmão, diz assim, não importam os motivos que nos fizeram seguir a Jesus. O que implica é que devemos sair dentre a multidão e pedir a Ele que nos faça cada dia mais íntimo dEle. Não importa, meu irmão. Não importa de que tipo de multidão nós saímos. Importa é que devemos ser cada vez mais íntimos da pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, aquele que nos livra de todo o mal. Amém? Vamos fazer a conclusão? Vamos ficar de pé? Vamos fazer. Bom. Jesus estava sempre atento aos necessitados e carentes, mesmo entre a multidão. Assim vimos que nosso Senhor Jesus lidou com as multidões com compaixão, mas também com discernimento, pois muitos que o seguiam não tinham o propósito de serem seus discípulos. Amém, irmãos? Muitos não tinham o propósito de ser discípulo, mas aqui eu tenho certeza absoluta, em nome de Jesus, que todos aqui querem o propósito de ser discípulo de Jesus. Amém? Que Deus seja louvado e que realmente o Espírito Santo nos impulsione cada vez mais. Amém, irmãos?